Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Assentai-vos em nome de Jesus. Sem mais demora, que eu quero deixar com o pastor Anderson a direção em nome de Jesus. Que Deus continue a nos abençoar. Vamos ficar bem atentos àquilo que Ele tem para nos falar nessa tarde. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. O pastor Daniel não chegou ainda não, né? Mas o pastor Toninho está aí. E para os próximos preletores, se vocês quiserem me enviar o esboço, né? Daí eu vou estar colocando uma pasta e compartilhando com todos aí. Tá bom? Quem foi abençoado já nesta manhã? Amém. Eu particularmente aprendi muita coisa que ainda não sabia. Foi bastante enriquecedor, em nome de Jesus. Está preparado agora à tarde? Você está no Espírito? Então você vai repreender um deus grego chamado Morfeu, que é o deus do sono. Tá bom? Você não aceita ele na sua vida hoje à tarde. Tá bom? Glória a Deus. Quero convidar então agora, nesse momento, o pastor Lindomar, que vai estar ministrando para nós, diretamente de Brasília, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Lindomar, que tem uma grande história, um grande testemunho aí na obra em Brasília. É muito bom ouvi-lo. Faz tempo que eu não ouvia ele. E aqui nas terras paranaenses. E que Deus te use poderosamente. Tá bom, pastor? Aí o senhor já apresenta nossos irmãos de Brasília também? Tá bom? Louvado seja Deus. Paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs. Amém? Estamos muito felizes de participar com vocês dessa primeira vez, né, na verdade, que a gente está aqui na conferência. Não por falta de vontade, irmãos, porque, de fato, a gente sempre acompanhou distante o trabalho aqui realizado. Entretanto, como nós temos um trabalho que funciona no mesmo período que o CIAP até então, que é naquele período do Carnaval, a gente sempre esteve impossibilitado, né, de estar com vocês. Entretanto, né, Deus orquestrou aí esse ano uma mudança e, rapidamente, o pastor Anderson entrou em contato e a gente fez um acordo, né? Então ele disse, olha, eu vou no evento de vocês, no Carnaval, se você se comprometer aí no CIAP, que agora é no mês de junho. Eu falei, tudo bem. Mas eu achava que ele não ia honrar o compromisso, né, irmãos? Mas ele honrou. E aqui eu estou para estar participando com vocês. Na realidade, não era a minha pretensão de ocupar esse púlpito, até porque a gente sabe do nível desse trabalho. Entretanto, nós observamos desde a primeira ministração, que foi do pastor Toninho, irmãos, eu particularmente acredito que Deus, Ele trabalha nos detalhes. Você acredita nisso? Amém? E realmente, irmãos, nós vemos que Deus ele tem nos dado a direção de tudo que está acontecendo aqui desde ontem. Eu vejo isso nesses detalhes. Por exemplo, né, de última hora surgiu essa questão do pastor Chester White não poder estar conosco. É um detalhe significativo. Mas daí o pastor Toninho vem ontem e ele nos traz uma mensagem na introdução desse CIAP, dizendo-nos sobre a necessidade de remover o véu. Depois de tudo que ele esboçou ali através da sua mensagem, eu fiquei pensando, irmãos, será que também Deus, de alguma forma, Ele não está trabalhando no CIAP de 2025? Okay.
para, de alguma forma, remover certos véus? Será que o pastor Chester White não foi um véu que Deus preparou por um determinado tempo, mas esse véu precisaria ser removido para Deus revelar aquilo que nos bastidores Ele quer fazer com o ministério, com ministros aqui do nosso próprio país? São conjecturas, eu não estou afirmando, irmãos, mas são conjecturas que nós necessitamos de trazer para o nosso próprio coração. Porque eu sei, assim como aprendemos de manhã, de maneira excepcional com o pastor Daniel Borges, Deus ele vai continuar usando cada ministrante na parte que lhe compete. E eu gostaria, então, de aproveitar esse tempo, uma vez que todos aqueles que forem chamados terão muita bagagem aqui para expressar e para apresentar. E eu digo para os irmãos que eu estou com aquele friozinho na barriga. Você sentiu aquele friozinho na barriga, pastor Daniel Borges? É a primeira vez que eu estou ministrando, irmão, num teatro, olha só. Eu nasci na cidade do interior, não tenho costume com essas coisas, e olha o que Deus faz na vida da gente. Louvado seja Deus. Mas eu quero agradecer aqui os irmãos que vieram conosco de Brasília, pastor Stênio, está ali, amém, é o nosso pastor presidente agora, eu louvo a Deus pela vida dele, amém, da irmã Luana, onde está, esposa dele, irmã Luana, juntamente com a minha esposa ali atrás, é a minha esposa mesmo? Deixa eu colocar o óculos, irmãos, a idade chegou, eu não enxergo de longe sem óculos, é a minha esposa, está ali, irmãos. A irmã Valéria está aqui, né, irmã Valéria? Estou esquecendo de alguém que veio de Brasília? Oi? Não, você tem uma história complicada comigo, tá, Lucas? Eu falei, pastor, antes que eu tinha emprestado o Lucas para vocês aqui, tá? E lá em Brasília a gente tem um tempo de estágio probatório, tá? E o dele já está vencendo. Logo a gente leva ele de volta. É claro, bem acompanhado, né, com a irmã Isabela, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Brincadeiras à parte, irmãos, vamos entrar aí no texto da palavra do Senhor. Amém? Atos capítulo 1, eu sei que o nosso texto base, como já mencionado, irmãos, é Atos capítulo 2, versículo 44, ok? Mas se os irmãos permitem, eu quero começar no capítulo 1, no versículo de número 14. Amém? Todos encontraram aí na sua Bíblia? Vamos examinar um pouco aqui os textos, ok? A Bíblia diz o seguinte, irmãos: todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Vamos tratar nessa tarde, irmãos, sobre oração. Um tema, como iremos discorrer aqui a partir desse texto, é por demais importante em todas as Escrituras, não apenas no Novo, mas também no Antigo Testamento. Observe que na versão King James, esse mesmo versículo que eu li com vocês agora, na versão que eu tenho em mãos, que é a revista e atualizada, na King James diz o seguinte: todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Observe que nós temos aí uma ampliação da compreensão do termo ou da palavra perseverança. Mas vamos deixar isso aí linkado até mais adiante, a gente vai voltar nesse ponto. Mas vejamos, irmãos, nosso objetivo, meu objetivo especificamente, que às vezes a gente fala terceira pessoa, né? Eu estou colocando que esse é o objetivo seu. Mas o meu objetivo, irmãos, nesse estudo, né, nessa mensagem, é através da própria Bíblia mostrar que a oração, ela é fundamental na edificação da nossa vida espiritual. Uma vez que no nível pessoal,
Satanás, ele trabalha para não edificarmos nossa vida fundados na palavra de Deus. Amém? Então, Satanás não quer que você tire tempo para ler, estudar a palavra do Senhor. Porque uma vez fazendo isso, sua vida estará firmada, edificada na solidez das Escrituras. Entretanto, esse é o nosso propósito, como vimos desde ontem na primeira ministração, hoje de manhã, e eu espero que nesta parte da tarde continuamos nessa sequência. Nossa vitória, observe bem, contra o mundo, contra a carne e o diabo, ela começa com o nome de Jesus em nossa boca, pois o confessamos como Salvador naquele dia da nossa decisão. Fomos batizados no seu nome para a remissão dos nossos pecados. Tudo isso é um processo de vitória em nossa vida. Entretanto, esta vitória só poderá ser consumada efetivamente quando o caráter de Jesus Cristo for forjado na vida de cada um de nós. E isso depende da determinação e comprometimento em aprender a palavra de Deus e fazer a leitura dos acontecimentos da nossa vida, em nosso entorno, fundamentados à luz do propósito de Deus. Observe o que nos diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28, esse aí nós sabemos de cor. Veja o que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, o que nós esquecemos, irmão, do versículo 29, porque o versículo 28, eu acredito que todos nós somos crentes sabendo decorado. Todas as coisas cooperam. Agora, qual é o propósito para o qual Deus usa todas as coisas, tanto boas quanto ruins, para algo em nossa vida? Qual é esse objetivo? Qual o propósito divino? E o verso 29 nos responde, dizendo: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está o propósito oculto por trás de todas as coisas que você passa, que eu passo, sejam elas boas ou ruins. Deus usa tudo isso, irmãos, para forjar em nós o caráter de Jesus Cristo. Então isso começa no dia da nossa decisão, quando entregamos nossa vida ao Senhor. Passa pelo batismo em nome de Jesus, mas essa vitória só poderá ser consumada, veja bem, contra o mundo, contra a carne e Satanás, quando o caráter de Cristo estiver sendo e for forjado em cada um de nós. Você pode glorificar a Deus nessa tarde? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o objetivo, de gastarmos tempo, como de longe, pelo menos, eu venho acompanhando as ministrações do pastor Chester White aqui, e diga-se de passagem, o pastor Chester White foi o nosso preletor em 1990, quando eu me formei na escola bíblica no Rio de Janeiro. Então, quando eu fiquei sabendo que ele seria o palestrante desses trabalhos do CIAP, ardeu aquele desejo, né? E, de certa forma, um pouco frustrado, tá, pastor Anderson, de não poder revê-lo e ouvi-lo, né? Mas, se ele é um véu que o Senhor quis remover, isso é com o Senhor, né? Mas o CIAP não vai terminar por isso, seja como for, amém? O Senhor vai continuar usando os seus vasos. Você pode dizer graças a Deus nessa tarde, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, este é o propósito. E eu te pergunto, se houver um termômetro, se pudéssemos estabelecer um termômetro acerca do caráter de Cristo em sua vida, um nível para medir qual a proporção do caráter de Cristo já foi forjado em você. De 0 a 10, nesse nível, aonde você acha que sua vida poderia ser colocada? Isso é uma reflexão que eu não posso
responder para você. Eu posso responder por mim. Mas você, através da iluminação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, tem condição de responder para si mesmo. O caráter de Cristo tem sido forjado em minha vida apenas 2%, 20%, 50% talvez. Vamos caminhar um pouco aqui e observar como a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas olhando mais de perto para o livro de Atos dos Apóstolos, podemos considerá-lo como o livro dos que perseveravam nas orações. Irmão sabe, estudantes aí da Bíblia, que o livro de Atos originalmente ele não tinha título. Atos dos Apóstolos ele foi posteriormente adotado pela igreja, mas num tempo posterior. Não havia título para esse livro. Mas se fôssemos dar um título, se eu fosse dar um título, professor Israel, para o livro de Atos hoje, talvez eu usaria esse título, Livro dos que perseveravam em oração. E por que eu digo isso para você, meu amado irmão, minha amada irmã? Porque se fizermos uma leitura mais atenta do livro de Atos, nós podemos identificar que na prática há pelo menos menções ou então orações em todos os capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Há prática de oração ou menções de oração em praticamente todos os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E para não ficar apenas nas minhas palavras, observe, e eu vou citar apenas contexto, se porventura quiserem projetar os versículos, fique à vontade. Mas Atos 1,14 nós já lemos. Os discípulos com o grupo dos 120, antes do Pentecostes, eles perseveravam em oração. Atos, capítulo 2, no verso 1, depois do 42, sabemos que a oração, ela foi o combustível que deu a origem no dia do Pentecostes. Eles oraram por cerca de 7 dias, até que foram revestidos do poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João sobem ao templo na hora 9, ou seja, às 3 horas da tarde. Para quê? Para a oração. Louvado seja Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Pedro e João são libertos da prisão e se reúnem com os discípulos. Para quê? Para a oração. Atos capítulo 15, capítulo 5, melhor dizendo, o verso que é o 15 e o 16, todos os tipos de doentes e atormentados eram levados para serem curados pela oração dos apóstolos e até pela sombra de Pedro, que curava. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 6, versículo 3, versículo 4 também, a escolha dos primeiros diáconos e a dedicação dos apóstolos a perseverar na oração e no ministério da palavra. Atos, capítulo 6 e o capítulo 7, nós vemos a intrepidez de Estevão, um simples diácono, mas homem de oração. Louvado seja Deus, operando curas e também muitos milagres, a ponto de ser perseguido e apedrejado. Atos capítulo 8, versículo do 4 ao 17, o contexto diz: Filipe em Samaria, e é apoiado por Pedro e João. A oração opera curas e batismo com o Espírito Santo. Atos 9, a partir do versículo 1 ao 19, Paulo se converte e ele decide dedicar 3 dias de jejum e oração. Atos capítulo 10, versículo 4, as orações e esmolas de Cornélio sobem à memória diante de Deus. Atos capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11, Pedro explica aos irmãos em Jerusalém sua visão do grande lençol branco, enquanto estava orando. Atos capítulo 12, verso 5 ao verso 10, Pedro
é preso por Herodes, mas a igreja fazia oração incessante por ele. Atos capítulo 13, verso 2 e verso 3. Enquanto a igreja está jejuando e orando, o Espírito Santo ordena a separação de Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Atos capítulo 14, verso 9, verso 10. Paulo ora em voz alta e um paralítico de nascença é curado na cidade de Listra. Atos capítulo 15, versículo 30 ao 32. Judas e Silas levam a Antioquia a decisão dos apóstolos sobre os gentios convertidos e fortalece os irmãos com conselhos e orações. Atos capítulo 16, versículo 11 ao versículo 13. Paulo e seus companheiros chegam em Filipos e a primeira coisa, o primeiro lugar que eles procuram é um lugar de oração. Atos capítulo 17, versículo 1 ao 4. Paulo e Silas chegam em Tessalônica, onde os gregos piedosos, e observe, a palavra piedosos tem tudo a ver com oração, se convertem ao Senhor. Atos 19, versículo 11 ao 14. A oração fervorosa de Paulo opera grandes milagres em Éfeso e o fracasso da oração dos exorcistas ambulantes. Atos capítulo 20, versículo 28 ao 36. O discurso de Paulo aos anciãos em Éfeso e a oração comovente em sua despedida. Atos capítulo 21, versículo 3 ao versículo 4. Os irmãos na cidade de Tiro se reúnem com Paulo e seus companheiros e se despedem numa oração comovente. Atos capítulo 22, verso 17 ao 28. Paulo, no discurso de sua defesa, fala de sua experiência no templo de Deus enquanto estava em oração. Atos capítulo 23, versículo 11. O Senhor põe-se ao lado de Paulo na prisão e lhe diz: tenha coragem. Atos capítulo 27, versículo 35. Em sua viagem para Roma, Paulo ora pelo pão e encoraja seus companheiros a comerem enquanto estão viajando. Atos 28, versículo 8 e 9. Após o naufrágio do navio, todos os enfermos na ilha de Malta são curados pela oração do apóstolo Paulo. Veja, irmãos, Atos é ou não é o livro daqueles que perseveravam em oração? Amém? Por isso eu disse para você anteriormente que se eu fosse dar um título a esse livro hoje, eu daria como Atos daqueles que perseveravam em oração. À luz de todas essas provas escriturísticas, é seguro afirmar que a oração é um dos pilares centrais da igreja apostólica. Será que temos esse pilar estabelecido em nossa vida? Amém? Reflita. Eu trago algumas reflexões para cada um dos irmãos, uma vez que nós estamos aqui lidando em quase totalidade com ministros, esposas de ministros, jovens que aspiram o ministério. Será que você tem feito desse pilar da oração o centro da sua vida e daquilo que você projeta em sua vida na presença do Senhor? Você pode glorificar a Deus nessa tarde com suas palmas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Essa é apenas a introdução, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, vamos examinar a oração à luz do ministério de Jesus Cristo. Será que Jesus, em sua humanidade, ele orava? Ele nos deixou exemplos de oração. Vamos tentar examinar isso à luz da Bíblia. A princípio, vale dizer que se fizermos uma leitura mais atenta dos 4 evangelhos,
perceberemos que Jesus, desde o início de seu ministério terreno, ele buscou, através do seu ensino e hábitos diários, despertar seus discípulos para a necessidade de uma vida comprometida com a oração. 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, foram escolhidos especialmente para serem treinados no ministério de oração. Pois Jesus os convocou diversas vezes para acompanhá-lo nas longas horas de batalha espiritual em oração, nos montes e lugares ermos. Lucas 9 e Marcos 14 nos fala sobre essa peculiaridade dos 3 discípulos, quando Jesus ia orar. Em Lucas 11, versículo 1, no início do ministério de Jesus, um dos seus discípulos lhe faz o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Essa solicitação particular do discípulo nos mostra que o fervor das orações de Jesus impressionava e impactava os discípulos e demais pessoas que o viram orar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, será que esse fervor está nas nossas orações? Jesus inspirava as pessoas quando viam orar, a ponto dos discípulos pedirem: Senhor, ensina-nos. Nós queremos orar como o Senhor ora. Louvado seja o nome do Senhor. Será, meu amado irmão, meu amado pastor, que a tua vida de oração, ela inspira os membros da sua igreja? Você, líder de jovens, os jovens que você lidera são inspirados através da sua vida de oração? Porque uma coisa, irmão, é falar de teoria na Bíblia. E não há campo na oração para teoria sem prática. Porque se eu estou falando para você de um assunto que eu não vivo, que eu não pratico, eu não tenho autoridade de pregar sobre esse assunto desse púlpito, ainda mais para lideranças. Eu preciso viver antes de pregar. Existe uma distância gritante entre o ensinar e entre o praticar. Porque ensinar, as faculdades de teologia te ensinam. Mas mais do que ensinar, nós precisamos viver o ensino na prática. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma característica por demais importante para nós no ministério de Jesus. Porque você sabe o que significa a palavra discípulo? Aquele que aprende enquanto segue. Amém? Se você voltar um pouco na história dos gregos, você vai observar, talvez o pastor ou o professor Israel já viu sobre isso, mas os filósofos no passado, eles tinham a chamada escola dos catecúmenos, que eram o que? Jovens aprendizes, que andavam com eles, e literalmente andavam com eles, enquanto aquele filósofo andava, ele ensinava aqueles que o seguiam. Jesus pegou, ele extraiu da cultura grega esse princípio, e ele chamou 12, e ele estava dizendo: enquanto nós caminhamos, vocês aprendem. Ser discípulo é aprender na caminhada com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ensinou isso vivendo, Jesus ensinou isso praticando. Você pode dizer graças a Deus nessa tarde. Podemos considerar que a prova de fogo para Jesus, na dimensão espiritual, ocorreu antes mesmo do início do seu ministério terreno. Quando ele decidiu separar 40 dias de jejum e oração, logo aparece o diabo, tentando e confrontando. Mas quem pode vencer um homem de oração e de jejum? O diabo pode levantar com as suas legiões, mas ele levanta para cair.
porque não há poder maior do que aquele que Deus despeja, do que aquele que Deus derrama na vida de alguém que está humilhado aos seus pés, clamando a sua graça e a sua misericórdia. Isso pode ser reafirmado quando lemos Lucas capítulo 1, no contexto da tentação de Jesus nos 40 dias. Versículo 1 nos diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto para ser tentado. Aparentemente temos aí um paradoxo, ou seja, uma questão inexplicável, porque como o Espírito que nos enche, como o Espírito que nos protege, nos leva a desertos para ser tentado pelo próprio Satanás. Às vezes você já perguntou isso na tua caminhada ministerial: por que eu passo tantas provas? Por que Satanás se levanta tão ferozmente contra mim? Mas eu quero te responder, me reportando ao verso 14 desse mesmo capítulo, que é o 4 do Evangelho de Lucas, onde nos diz, foi registrado: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou da Galileia. Ou seja, ele entrou para aquele lugar de tentação cheio do Espírito. Mas ele, como homem, não queria apenas estar cheio do Espírito. Em sua humanidade, ele sabia que era necessário um revestimento de poder do Espírito em sua vida. Ele entra cheio, mas sai. Ele entra cheio do Espírito, mas ele sai. Mas sai de outra forma, ele sai no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E este fato é por demais revelador para nós desse SIAP. Qual é o objetivo? Quando você está chegando, alguns chegaram hoje, outros chegaram ontem, alguns outros virão amanhã, mas qual o teu objetivo nesse nono SIAP? Entrar cheio do Espírito Santo, mas sair daqui para impactar esta geração, cheio do poder do Espírito. Aleluia. Esse é o meu propósito. Será que tem mais alguém comigo nesse auditório? Vamos sair daqui cheios do poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo nos dá liberdade neste momento para louvarmos aquele que nos trouxe aqui, aquele que está tirando certos véus para nos mostrar: a igreja é viva, não somente porque ela tem o Espírito em sua vida, mas porque ela anda no poder do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse fato é revelador, pois nos ensina que o segredo para termos um ministério marcado pelo poder do Espírito Santo é dedicar tempo regular. Não é esporádico, não é de vez em quando. Quando eu puder, eu oro. Quando der vontade, eu oro. Na primeira prova que eu passar, eu oro. Não. Tempo regular, sabe por quê? Porque quando você tem vida de oração, quando você tem vida no altar em comunhão com Deus, quando vem as provações, você já está preparado para enfrentá-las. E cada provação, irmão, superada no Espírito, é um nível a mais, é um degrau a mais de promoção na presença de Deus. Provação equivale a promoção, mas para sermos promovidos para o próximo nível, nós precisamos de ter um ministério, uma vida infundida pelo poder do Espírito Santo. Amém? Você pode dizer graças a Deus. Ilustrando, podemos dizer que a oração e o jejum, ela desobstrui veias e artérias do nosso homem espiritual, para que o poder do Espírito possa fluir e circular livremente em nossas vidas. Vou repetir mais uma vez, ilustrando, podemos dizer que a oração e o jejum desobstrui
veias e artérias de nosso homem espiritual, para que o poder do Espírito flua e circule livremente em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tenha alguém aqui com veias, com artérias obstruídas, porque há tempo não ora, mas em nome de Jesus eu vim aqui para te dizer, é hora de você fazer um cateterismo espiritual, e a palavra de Deus dessa noite, dessa tarde, age para desobstruir aquilo que está freando, empatando, empacando a sua vida espiritual. Falta oração. Amém? Falta oração. Simples assim. Falta oração. Aleluia. Falta oração. Durante esse período de seu ministério na terra, torna-se evidente a frequência com que Jesus ia para os montes e lugares ermos, passando noites inteiras em longos combates de oração, como registrado em Mateus 14, versículo 23. Eu não tenho condição de ler todas as escrituras, mas está sendo projetada aí para vocês. E também Mateus 17, verso 1 e 2. Também temos isso em Marcos 1, 35, como também fartamente registrado pelo médico Lucas, em seu evangelho no capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 18, capítulo 11, versículo 1 e por fim, capítulo 22 de Lucas, versículo 39. Essas evidências comprovam que Jesus tinha a oração como prioridade diante dos seus dias que viveu, ou durante os seus dias que viveu na terra. Este argumento se reafirma através do registro deixado pelo escritor Hebreus, no capítulo 7, do capítulo 5, versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade. Veja a expressão nos dias de sua carne. Isso nos mostra que não fora apenas nos 40 dias que ele foi tentado por Satanás que ele orou. Não foi apenas nessas menções que encontramos no Evangelho que ele saía para lugares desertos e ermos que ele orava, mas nos dias da sua carne. Infere dizer que durante todos os dias de sua vida no tabernáculo terreno, Jesus, ele era um homem de oração. Seguramente podemos concluir, sim, Jesus foi um homem de oração durante toda a sua vida no tabernáculo terreno. Isso também se evidencia quando estava pendurado na rude cruz, diante da ânsia da morte, antes de render seu espírito ao Pai. Jesus, o homem, faz a sua última oração registrada em Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De fato, não apenas na cruz, mas depois que ressuscitou dos mortos, antes de subir ao céu, Jesus enfatiza mais uma vez a importância que os seus discípulos permaneçam reunidos em Jerusalém. Para quê? Para oração.
até que fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. Isso está registrado em Lucas 24, versículo 49. De fato, as últimas palavras de Jesus em sua assunção, ou seja, em sua subida aos céus, foi em Atos 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1 e 8 é, na realidade, uma promessa do Espírito Santo baseada na perseverança desses homens, que logo em seguida reúne um grupo de aproximadamente 120 pessoas. E então encontramos a menção de Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Será que à luz dessas evidências, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, podemos ter a segurança de dizer que Jesus foi um homem de oração? Jesus, pelo exemplo e pelo seu hábito, ele inspirou os seus discípulos a uma vida de oração? Creio que seguramente podemos afirmar isso. Entretanto, como mencionei, não basta afirmarmos essa assertiva. Nós precisamos aplicar em nossa vida e passar a desenvolver este ensinamento como registrado nas Escrituras Sagradas. Você pode glorificar a Deus nessa tarde com suas palmas? Amém? Qual é o horário aqui, pastor? 3h30? Vou ponto 2 agora, irmãos. A teimosia de quem não ora. Vamos falar sobre isso agora? Crente que não ora é teimoso. Vou provar para vocês isso na Bíblia. Vamos retroceder 1500 anos antes de Jesus. Num outro período de 40 dias também de oração e de jejum, esse feito por Moisés no Sinai, que recebe a revelação das leis de Deus. No contexto sinaítico, podemos identificar um contraste impressionante com os 40 dias vividos por Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás. Pois, enquanto Moisés está em cima no monte, e embaixo, ao pé do monte Sinai, ficou o povo. E por breve tempo que Moisés se distanciou deles, foram tentados a voltar às práticas da idolatria e da lascívia que anteriormente praticavam no Egito. Para além disso, induziram o próprio Arão, o líder substituto de Moisés, que lhes fizesse um ídolo em torno do qual pudessem adorar e festejar a libertação do Egito. Por analogia, podemos dizer que Arão representa o líder fraco, que não ora. Nem aguenta a pressão do povo, pois se o povo pressionar, ele abre mão da doutrina, ele abre mão dos princípios. Pastor Daniel, não aguenta a pressão. Por quê? Porque não ora. Não havia sido ainda impactado e transformado pelo poder revelador e restaurador da glória de Deus para todos aqueles que têm proximidade e comunhão com Deus. E deixe-me fazer aqui um adentro. Pastor Toninho está aí? Estou te enxergando agora. Pastor Toninho, estava pensando sobre aquilo que você falou ontem. E penso
olha a situação. Você está num lugar escuro e de repente alguém liga a luz. Qual a impressão que você tem? É que você vai ficar cego, certo? Ok? E você precisa de um tempo para se habituar com a luz. Esse foi o propósito do véu. O véu era por um tempo, até que o povo conseguisse mirar e focar na face de Moisés. Sabe para quê? Porque a mesma glória, o mesmo brilho que estava na face de Moisés era para toda a nação, era para todo o povo. Mas sabe lá, talvez Moisés, ensumado com a glória, coloca o véu e quer ela só para si. Paulo reflete sobre isso, ele diz: não somos como Moisés. Mas depois ele vai concluir dizendo que somos transformados de glória em glória, como aquele na imagem do próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, a glória que você vê no teu pastor, e eu espero que você veja, ela pode estar também em tua vida. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, coloque essa determinação na sua vida hoje. Entre aqui cheio do Espírito Santo, mas saia daqui no poder do Espírito Santo. Você pode glorificar o nome do Senhor mais uma vez? Mas se embaixo estava o homem fraco, em cima estava o homem forte. Porque é isso que a oração nos faz ser fortes na presença de Deus. Diga ao fraco: eu sou forte. Moisés representa o líder resoluto em oração. Ele está determinado. Não inicio essa jornada da peregrinação com esse povo sem instruções claras, sem mandamentos e leis claras que possam orientar durante nossa caminhada, e ao mesmo tempo essas normas venham regular a convivência social de Israel e a conduta moral de um povo que era ex-escravos, inclinados às paixões e pecados do Egito. Moisés está determinado. Eu não saio daqui enquanto não tiver leis, princípios claros, revelados por Deus, para que esse povo seja orientado. Meu amado irmão, pastor querido, você que veio a esse SIAP, esteja determinado. Eu não saio daqui enquanto Deus não me revelar claramente o ministério que Ele quer propulsionar através da minha vida. Saia da linha mediana, ou seja, da linha do ministério medíocre, daquele mais ou menos. Não, o que Jesus fez para nós exige muito mais de nós. Você pode dizer graças a Deus essa tarde. Ele fez tanto, tanto. Será que Ele não nos inspira a ir um pouco mais além de onde temos chegado? A esperança era com a lei, com os mandamentos, com os preceitos. O povo de Israel será não apenas liberto fisicamente do Egito, mas esse povo espiritualmente estará liberto também da escravidão. E eles se tornarão uma nação forte, que se tornarão a luz, o farol, para guiar e conduzir as demais nações da terra de volta a obediência ao Criador. Eu não estou falando para você utopia. Isaías 60, no capítulo, ou no versículo, melhor dizendo, 1 ao 3, nos fala sobre isso. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra,
e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, e as nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. É ou não é verdade? Deus tensionava através da lei, pastor Anderson, que Israel se tornasse a maquete de seu reino, e inspirasse todas as demais nações, para que seguissem o Deus da criação. Aleluia. Nesse sentido, temos o Salmo 81. Ele apresenta um quadro bem esclarecedor acerca do propósito de Deus para a nação de Israel. Os versos 3 a 16 nos diz o seguinte, Salmo 81. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria as minhas mãos contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E os sustentaria com o trigo mais fino, e os fartaria com o mel saído da rocha. O contexto anterior desses versículos nos ensina que foi a oração que moveu a mão de Deus para socorrer e libertar seu povo. Entretanto, a falta desse mesmo povo perseverar em oração levou com que eles fracassassem. Observe o contexto. Verso 7. Mostra que foi a oração dos oprimidos hebreus que moveu Deus libertá-los da escravidão no Egito. Êxodo capítulo 1. Reafirma o que o salmista está dizendo. No versículo 10, Salmo 81, Deus esperava que o seu povo continuasse clamando a Ele. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Que isso, senão oração? Deus abateria os inimigos e os alimentaria com o melhor da terra. Nos versos 11 e 12, nos apresentam o triste resultado da falta de perseverança do povo de Israel em oração. Quando nos diz, Salmo 81, 11 e 12, mas o meu povo não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. A palavra hebraica traduzida por teimosia significa algo torcido. Em 10 ocorrências dessa palavra no Antigo Testamento, 9 delas é traduzida como dureza de coração. Veja esse versículo na Bíblia literal do texto, LTT. Salmo 81, versículo 2. Portanto, eu os entregarei às torcidas imaginações dos seus próprios corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Essa tradução amplia a compreensão do poder da oração no contexto do Salmo 81, pois é através da oração que podemos vencer as imaginações torcidas de nosso coração. Ou seja, como afirmei anteriormente, crente que não ora é teimoso. O povo de Israel viveu por 40 anos vagando no deserto por causa de sua teimosia, porque não quiseram seguir o exemplo do seu líder, Moisés. Felizmente, Arão aprendeu e se tornou um homem de oração. Então, Deus também o usou e capacitou para uma grande obra. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está na tarde de hoje participando desta 9ª edição do CIAP, talvez alguns que estão aqui são crentes teimosos, líderes teimosos, e fica batendo testa, cabeça com lideranças que estão ao seu lado.
Isso é natural para quem não ora. E eu já fiz muito daquilo. Mas Deus me ensinou que é na oração que nós vencemos nossa teimosia. Amém? Louvado seja Deus. Tem crente teimoso aqui nessa tarde? Tem não, né? Sou só eu que sou teimoso. E eu preciso continuar orando, sabe, professor Israel? Porque se eu parar de orar, eu fico teimoso. Mas tem o outro lado, pastor Daniel, da teimosia. E esse é um aspecto positivo da teimosia, é fé. A fé leva o crente a ser teimoso. Mas de outro lado temos a oração para equilibrar essa teimosia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa tarde, irmãos, saiamos daqui com esse propósito. Eu vou vencer minha teimosia no joelho na oração. Amém? E isso é uma luta, sabe para quanto tempo? Durante a vida. Amém? Não é uma batalha de 40 dias e 40 noites de oração e jejum, não. Durante sua vida, durante a minha vida. Eu terei que lidar com a minha teimosia. Mas eu vou lidar com essa teimosia, sabe aonde? Aos pés do altar. Clamando a graça e a misericórdia de Deus todos os dias. Senhor, ajuda-me a vencer o velho homem. Ajuda-me a vencer minhas tendências humanas e carnais. Não me envergonhe, irmão, de reconhecer perante vocês que sou um homem teimoso. Mas eu aprendi que Deus, Ele dá oportunidade também para teimosos que se colocam em sua presença. E aprendem com resiliência através das adversidades. Que Ele dá oportunidade para todos que se humilham e que se colocam em sua presença. Talvez você está neste perfil do ministro que te fala, teimoso como eu. Meu amado, você não está só, eu estou contigo. Mas vamos orar. Vamos nos colocar ao pé do altar. E eu gostaria de fazer isso agora. Levante-se em nome de Jesus. Erga tuas mãos. Se há alguém além de mim que confessa a tua teimosia, coloca isso diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou determinado a sair daqui com a minha teimosia vencida ao teu altar, nos pés da tua presença, soberano Deus, em nome de Jesus. Aqui se coloca em tua presença um líder que reconhece a sua teimosia. Eu me coloco em tua presença com cada um dos santos que aqui estão, para reconhecer a dependência que temos do Senhor, para reconhecer o quanto este corpo, esse tabernáculo terreno em que estamos vestidos, nos levam a estar inclinados para tantas coisas que entristecem a tua santidade. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o exemplo para nós de homem de oração, nos ensina a ser imitadores de Cristo, a lançar perante o Senhor nossas fraquezas, nossas teimosias, para que o teu Espírito fale, para que o teu Espírito desobstrua as veias e artérias do nosso homem espiritual, e assim livremente teu poder
poder flua através de nossas vidas. Teu poder flua e circule em tua igreja, através de cada membro, através de cada irmão, através de cada pastor, através de cada irmã, com suas veias e artérias desobstruídas do homem espiritual, possamos dar as mãos e ser apenas um corpo, sem divisões, sem conflitos entre nós, abrindo mão dos nossos próprios interesses, deixando de lado coisas que muitas das vezes nos separam da comunhão harmoniosa com nossos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor. O Senhor é que tem a direção, Pai, deste evento. Não estamos limitados aos protocolos, mas que a dinâmica do Teu Espírito mova neste auditório. Mova em cada homem e mulher que aqui estão, que não se contentem em viver ao pé do Sinai, com os fracos que não oram, com os fracos que questionam, com os fracos que pressionam, mas haja uma determinação, resolutos, queremos marchar e acompanhar a subida de Moisés ao Sinai, como Josué acompanhou, mesmo que ele não pôde chegar ao cume do Sinai, mas até ao limite estabelecido pelo Senhor, Josué foi, e ali também ele recebeu do mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Tanto é que ele se tornou o líder substituto de Moisés, porque foi um homem de oração, em nome de Jesus. E o Senhor levante os Josués desta geração, ó Pai, não só aqui no distrito do Paraná, mas em cada um dos estados, dos distritos, aonde a Tua obra tem sido estabelecida. Levante os Josués que estão dispostos a serem discípulos de Moisés e aprender com ele dos mistérios que estão ocultos, mas são revelados apenas para aqueles que oram, para aqueles que te buscam. E alabala.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Damos graça, meu Deus, por esse momento de refrigério, por esse momento de comunhão em tua presença. Aleluia. Aleluia. É um momento de comunhão, amados, na presença do Senhor. Desfrute desse momento como um oásis em meio ao deserto que talvez alguns estão enfrentando. Aleluia. Que seja esse SIAP o oásis para você no ministério, da tua vida particular. Receba renovo, fortalecimento na tarde de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Ouve ao Senhor. Tudo que há em mim, adore ao Senhor. Aleluia. Adore, adore ao Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a Ele. Amém. Somente a Ele nos rendemos, nos entregamos voluntariamente. Os irmãos podem estar sentados. Tenho 20 minutos aqui, irmãos. Vamos tentar aqui avançar. Muito embora a teimosia fora algo persistente em Israel em todo o Antigo Testamento, Deus manteve viva a sua promessa, através dos profetas, de que continuaria ouvindo atentamente a todos que o buscarem. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nossa teimosia por falta de uma vida de oração
não bloqueia a misericórdia de Deus para aqueles que o desejam e o querem buscar de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto. Falamos sobre o ministério de Jesus e a oração. Comprovamos que ele foi um homem de oração durante todos os seus dias, no seu tabernáculo terreno. Falamos em segundo lugar sobre a teimosia daqueles que não oram. E comprovamos isso também pelas Escrituras. Mas em terceiro lugar, vamos falar sobre a plenitude dos tempos, é sinalizada pela oração. Gálatas 4, versículo 4 e 5 nos diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A vinda do Messias obedeceu um calendário divinamente preparado. A Bíblia fala plenitude dos tempos. Isso quer dizer um tempo perfeitamente preparado e orquestrado por Deus, nem antes, nem depois, um tempo exato. Ao abrirmos nossa Bíblia no Novo Testamento, percebemos que no plano natural, o ambiente para o nascimento do Messias foi precedido por 400 anos de silêncio profético, onde o povo judeu vivia sob forte domínio do Império Romano e envolto num cenário de muitas revoltas internas, onde o povo judeu tentava se libertar do jugo romano. No plano espiritual, apesar do legalismo e da corrupção dos líderes da religião judaica e de um ambiente tão conturbado, Deus levantou seus vasos como faróis sinalizadores no caminho para o nascimento do Messias prometido. Por exemplo, em Lucas 2, a partir do verso 25 ao 29, as Escrituras nos mencionam sobre um ancião por nome Simeão, que frequentemente ia ao templo, para quê? Para orar, pois a Bíblia diz que ele já tinha o Espírito Santo, mesmo antes do dia do Pentecostes, e o Espírito lhe revelou que não morreria antes de ver o Cristo Salvador. No mesmo templo construído por Herodes, a Bíblia fala em Lucas 2, 36 ao 38, de uma viúva de nome Ana, 84 anos de idade, que adorava a Deus noite e dia. De que forma? Em jejum e orações. Estes são pequenos feixes de luz, deixados para nós nas Escrituras, para mostrar que, apesar do silêncio profético de 4 séculos, Deus havia despertado pessoas para orar e o buscar, e assim preparar o ambiente espiritual para o nascimento do Salvador do mundo. Quando Deus está prestes a fazer algo extraordinário, Ele levanta e desperta pessoas para orar. O próprio Jesus Cristo disse: se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Louvado seja o nome do Senhor. Em suas poucas visitas ao templo, Jesus não encontrou ali pessoas que estavam orando, mas vendedores e cambistas, que ao serem expulsos do templo, ouviram Jesus bradando, gritando em alta voz: a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, versículo 13. Ao ler essas escrituras, às vezes penso e faço as minhas conjecturas, que talvez a morte de Simeão e Ana, que representa aquela antiga geração, deixou um vácuo no templo.
que parece ter sido ocupado pelos exploradores, vendedores e cambistas. Será que em algum aspecto não temos reproduzido esse ambiente em nossas igrejas? Como a nossa igreja é conhecida? Como a igreja do bazar? Como a igreja da festa junina? Ou será que a comunidade nos considera como uma igreja de um povo que ora alto, como uma igreja de um povo que até grita, porque a minha casa será chamada casa de oração? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a característica por demais importante e primaz para a igreja do Senhor, que espera os dias do arrebatamento. Ela precisa ser conhecida como igreja de oração. Não é a igreja da venda no final do culto, mas é a igreja de homens que oram, de mulheres que buscam ao Senhor. Seja como for, isso é conjectura minha. Um acontecimento que não nos deixa dúvida é que realmente os judeus fracassaram de ser luz para outras nações. Jesus chega inclusive a declarar a retirada dessa promessa deles. Mateus 21, 43, olha lá. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Eles falharam, mas veja, no contexto de Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo esclarece que Deus, em sua severidade, cortou os ramos naturais de Israel, mas em sua misericórdia, Ele enxertou os ramos de uma oliveira brava, os gentios. E assim, pela incredulidade deles e desobediência dos judeus, não terem crido no Messias que é Jesus Cristo, as promessas que originalmente eram deles foram transferidas para a igreja do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre-se de que essas promessas originalmente foram ditas a Israel em Êxodo no capítulo 19, mas eles falharam. Deus transferiu elas a nós, não podemos falhar. Está entendendo? Israel foi projetada por Deus para ser a maquete que levaria o reino de Deus para outras nações. Eles falharam. Nós não podemos falhar. Há uma analogia que diz, e eu ouvi isso de um antigo professor no Instituto Bíblico, e ele dizia que Jesus ressuscitou e chegou no céu. E os anjos então rodearam e disseram mais ou menos assim: e agora, Senhor? Tu fizeste a tua parte. E o que vai acontecer? Ele disse: eu deixei meus discípulos. Mas os anjos lhe perguntaram: e se eles falharem? E Jesus respondeu: eles não podem falhar. Você entende isso? Não existe plano B. A quem o Senhor vai transferir essas promessas de que serão luz para o mundo. Essa promessa foi dada a mim e a você coletivamente como igreja. Mas será que na prática, irmãos,
o que ouvimos em cada SIAP, em cada edição, tem de alguma forma impactado a nossa vida, para sairmos daqui um pouco diferentes do que quando chegamos. Ponto 4, e eu já sigo para uma conclusão. A igreja foi gerada na oração. Voltemos a Atos capítulo 1, versículo 4. Para não ser o caso aqui de citar um texto apenas como pretexto. E estando com eles, determinou-lhes. Perdão, irmãos, fugiu aqui. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes na oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A palavra traduzida como perseverar, no grego, procrastereu. Perdoa aí os teólogos, tá, irmãos, que eu só tenho o curso básico de teologia. Isso significa, no original grego, perseverar e não desfalecer. Significa também mostrar-se corajoso para estar em constante prontidão para alguém. Atos 1, versículo 4. Agora sim, a Bíblia diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Os discípulos compreenderam perfeitamente que a determinação de Jesus aqui em Atos 1 e 4, para aguardarem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, não seria uma espera de braços cruzados. Com isso, dirigiram-se ao cenáculo. E aí temos Atos capítulo 1, versículo 14, como eu li, é o grupo em que estão 120, juntamente com os discípulos. A versão King James, de Atos 1 e 4, nos diz: todos estavam, ou todos continuavam unanimemente em oração e súplicas, e com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Como vimos, a palavra perseverança significa mostrar-se corajoso e em prontidão diante de um compromisso. E nesse caso, os discípulos entenderam que o compromisso deles era com a oração. Temos 10 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento. Destas, 6 ocorrências são no livro de Atos. E 6 ocorrências falam da perseverança em oração. Olha lá. Atos, além do 1 e 14, que nós já lemos, né? 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de oração. Atos 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Colossenses 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Como podemos constatar, a igreja primitiva foi gerada na oração no dia de Pentecostes. Perseverou corajosamente nos primeiros séculos como uma igreja de oração, com ministros de oração. A igreja que está à espera de Jesus no arrebatamento deve ser uma igreja de oração, com ministros de oração, que imprimem ou que inspirem os membros a uma vida de oração. Todo trabalho que pensamos fazer na obra de Deus deve começar com oração.
A oração é a força do trabalho do crente. Você pode dizer graças a Deus? E agora eu vou concluir. De verdade, irmãos. 5 minutinhos, eu acho que eu consigo concluir aqui. Ponto 5. O Espírito como as rodas da igreja. Na atualidade, a igreja vive um tempo de muita agitação, de apresentações, mas pouca oração. Esse vácuo, por falta de oração, pode facilmente ser ocupado por outras coisas e outras forças, como conjecturamos acerca do templo nos dias de Jesus. A igreja de Cristo nunca foi tão perfeitamente organizada como hoje. O maquinário tecnológico moderno é perfeito. Nossa performance nos vídeos do Instagram, Facebook, YouTube é impressionante. Mas infelizmente, essa máquina tem um defeito. Está sem energia. E quando não é o Espírito Santo em nosso espírito, as coisas não vão bem. Mas aí, ao invés de irmos à verdadeira fonte da nossa frustração e fracasso, que é a falta de oração, olhamos em redor para procurar alguma nova fórmula, uma nova tecnologia, uma nova roda, para adicionarmos ao nosso maquinário. E aí nós temos igrejas que já tiraram o púlpito do lugar, paredes que estão pretas, cenário de teatro, me perdoe a analogia, mas com ministros que também só fazem cena nesse palco. Igreja do nome de Jesus, já temos rodas demais na noiva de Cristo. O que precisamos é do Espírito de Deus para mover essas rodas. Recentemente, vi um vídeo tão interessante e engraçado, falava de Davi. Olhando mais de perto, observei que nada mais era do que uma criação da inteligência artificial. E algumas igrejas estão agora usando inteligência artificial nos cultos, com o objetivo de captar a atenção dos ouvintes. Mas igreja do nome de Jesus, o desafio para nós nessa tarde é que nós precisamos não mais de rodas, não mais de maquinário, não mais de instrumentos sofisticados, mas nós precisamos do Espírito de Deus em homens e mulheres de Deus, que venham usar, que venham manejar essas rodas, para que essas rodas movimentem o potencial que a igreja dos dias do arrebatamento ela tem e pode desenvolver para impactar essa geração. Ezequiel capítulo 1, versículo 19 ao 21 diz: e andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estavam nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Esses seres misteriosos provavelmente são serafins. O nome serafim significa seres que ardem.
Eles resplandecem e transportam a glória de Deus. No espírito deles está a chama do Espírito de Deus, que movimenta as rodas que transportam a glória de Deus. No Antigo Testamento temos outro fato semelhante a esse. Quando o profeta Elias foi arrebatado ao céu, a Bíblia descreve, 2 Reis 2:11, e sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. As rodas que transportavam esses seres de Ezequiel 1, possivelmente foram as mesmas rodas da carruagem de fogo que transportou Elias para o céu, irá transportar a igreja no dia do arrebatamento. Somos nós os responsáveis para manter acesa a chama do Espírito de Deus em nosso espírito, e assim nosso espírito estará nas rodas, e as rodas movimentarão a igreja do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 ao 19, e eu já estou terminando, mas isso é a estratégia do pregador. Quando eu uso gerúndio, toma cuidado comigo. Terminando, encerrando, concluindo, eu vou um pouco mais além. Então a Bíblia diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Veja, por essa passagem das Escrituras, que a não extinção do Espírito, ou seja, não apagueis, está ligada diretamente à oração incessante. Pois no verso 18 diz: orai sem cessar. No verso 19 diz: não extingais o Espírito. Pessoalmente, não sou contra a organização nas diversas áreas da igreja. Entretanto, não podemos tornar-nos escravos desse maquinário tecnológico a serviço da igreja do Senhor, a ponto de ficarmos tão dependentes dessas coisas, sem termos mais tempo para oração. Você pode não ter aptidão tecnológica, assim como eu. Não sei manusear todas aquelas aparelhagens que o pessoal da multimídia lida tão bem. Mas não precisamos ter aptidão com a tecnologia. Mas se somos homens de Deus, somos homens de oração, Deus nos dará aptidão sobrenatural para viver o sobrenatural de Deus. E aí, não vamos nos importar com as rodas da tecnologia. Se as temos, vamos usá-las, cheias do Espírito Santo, e colocar o nosso espírito nelas, para fazer com a alma e devoção ao Criador. Músicos, sejam guiados pelo Espírito de Deus, para que o Espírito inspire vocês a mover as rodas do louvor, para que a igreja seja usada para impactar o poder das trevas e alcançar as almas. Ministros de Deus, a quem falo nessa tarde, não nos conformemos com uma vida apenas cheia do Espírito Santo, falando em línguas. Isso é ser ministro na média. Mas o que o Senhor quer é que nós tenhamos uma vida no poder do Espírito, para termos um ministério impactante. Sem oração, o combustível da igreja vai acabando, e a nossa carruagem não sobe com o exército de Cristo no grande dia do arrebatamento. Quero te convidar a ficar de pé. Pastor Anderson. Daniel 12, verso 3 nos diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento,
E os que a muitos ensinam a justiça como estrelas, sempre e eternamente. 1 Coríntios 15, 41. Uma é a glória do sol, e outra, a glória da lua, e outra, a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Comparando Daniel com o apóstolo Paulo, o que eles estão nos dizendo é que somos estrelas, que precisamos resplandecer num grau diferenciado à glória de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. E eu fecho com essa palavra. No arrebatamento, nossos corpos serão transformados, mas nosso caráter permanecerá intacto, como nós somos aqui. Seremos lá a essência do que somos e vivemos aqui. Entenda isso. Seu corpo vai mudar. Você vai ter um corpo transformado. Mas seu caráter não muda. A glória que você resplandecerá lá é a mesma que você reflete ou não aqui. Neste campo de treinamento, o combate do soldado de Cristo deve ser em vigilância, paciência, mas no poder do Espírito em sua vida. São essas as palavras que eu preparei para esse tempo. Me perdoe por ser tão prolixo, mas espero que o Espírito de Deus imprima em vós alguns desses princípios que com certeza nos ajudarão, irmãos, a ser a noiva aguardada pelo noivo. Pastor Anderson, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E a marca da Igreja Apostólica sempre foi a oração. Não podemos abandonar essa marca, assim como a santidade, a oração e o grande amor pela palavra. E quero aqui, amados irmãos, aproveitando essa temática, né? Os ministros, pastores, eles têm 2 desafios hoje. Se manter na sua vida particular de oração. E enquanto você não aprende isso, você vai apanhar, como o pastor pregou, como eu apanhei de nocaute no início do pastoreio, até descobrir que você vai encontrar respostas e soluções somente se você dedicar tempo à oração. E depois, pastor Estênio, o segundo desafio é você liderar pessoas em oração. Levar a igreja a ser uma igreja de oração. E quero aqui abrir um pouco o coração e dizer que essa é a tarefa mais difícil. A primeira mas depende de você. Mas agora você depende que outras pessoas entendam e você tem que provar para elas o que a Bíblia já provou. A história da igreja nos livros prova que a marca característica de todos os grandes homens de Deus sempre foi a oração. Como Daniel, o apóstolo Paulo. E então, irmãos, fazendo uma análise rápida. Antigamente, você chegava na igreja e os cultos, você via os cristãos, os irmãos de joelho dobrado orando. E hoje, assim como o evangelista,
a pessoa de oração, ele às vezes parece que ele atrapalha na igreja. O evangelista, ele tem que ficar pedindo, clamando para as pessoas ir fazer evangelismo. E às vezes ele se torna chato, pastor Daniel, porque ninguém quer ir. E ele fica lá. E hoje também eu vejo que aqueles que buscam oração, às vezes no templo que ele está orando, ele está atrapalhando uma conversa. E quando ele fica incentivando a oração, parece que ele se tornou aquele elemento chato. E tinha que ser o contrário. O ativismo trouxe em nós, como o pastor pregou ali, pastor Hélia, aquela venda, aquela coisa, e Jesus interrompe tudo aquilo e diz: a minha casa, ela é chamada casa de oração. Aí nós perguntávamos, e sempre perguntamos, por que você não ora? E a resposta sempre é a mesma, sempre: falta de tempo. Nós não tínhamos tempo. Aí veio a tecnologia, as redes sociais. E ela hoje prova algo para nós, que não era falta de tempo que nós não orávamos, porque nós temos tempo para as redes sociais. Gastamos horas e horas. Veja o medidor de tempo do teu WhatsApp. O brasileiro, segundo a revista Veja, passa em média 3,5 horas por dia em rede social. Imagine se nós passássemos isso em oração. Aí, se não bastasse isso, veio o modismo, infelizmente, das academias. E agora nossos cristãos e ministros têm tempo para academia, mas não têm tempo para oração. Qual vai ser o outro inimigo da oração na igreja? Essa é a minha pergunta. Porque o mundo está levando isso a sério. Está roubando o nosso tempo de toda maneira. De todas as maneiras. Então, irmãos, aqui é algo para nos despertar. E às vezes eu vejo pais dizendo assim com todo orgulho: nossa, meu filho agora está na academia. Ou meu filho está fazendo isso. Mas se ele falasse: meu filho agora aprendeu a orar, passa tempo em oração com Deus. Então, infelizmente, nós precisamos resgatar isso. A dedicação à oração. E o outro, não me leve a mal, inimigo da oração é a música na igreja. A música se tornou um inimigo da oração. Não estou falando da adoração. Eu estou falando da música que gera emoção e uma mentirosa sensação da presença de Deus. Virou entretenimento. Aí eu troco a oração, se não tiver a música, eu não sinto a presença de Deus mais. Não é a presença de Deus. É emoção e música apenas. A presença de Deus, você sente ela no louvor, na adoração, como foi ministrado aqui. Mas na oração sozinho você vai sentir a graça de Deus. Aí nós estamos substituindo a oração pelo entretenimento da música. E daí estamos caminhando por um lugar perigoso. Vamos voltar à essência do joelho dobrado. Vamos voltar à essência das vigílias de oração, irmãos. Os crentes dedicados e clamando a Deus, aí nós vamos ver realmente os sinais da igreja primitiva. Glória a Deus. Vamos dar um intervalinho de 15 minutos, tá bom? Você tomar um café aí no banheiro, às 16 horas, vamos para a última ministração nessa tarde, em nome do Senhor.